Nessa nossa aula de hoje, nós vamos aprender a abrir uma imagem no software Spring. O tamanho de uma imagem, ela varia de acordo com o satélite que estamos utilizando. As imagens do Landsat, da série do satélite Landsat, elas têm o tamanho de 185 km por 185 km. É uma cena relativamente grande. E normalmente nós trabalhamos com áreas de tamanhos variados, inclusive com áreas pequenas, menores do que o tamanho de uma cena. Então, o primeiro passo, antes de abrirmos uma imagem aqui no Spring, nós vamos utilizar o Impima, né? É só a gente vir e procurar o Impima, que ele é instalado juntamente com a instalação do Spring, e nós utilizaremos o Impima para recortar a imagem do tamanho que a gente deseja proporcional à nossa área de trabalho. Então, é só eu abrir a imagem, a minha imagem está aqui no pendrive, vou abrir essa imagem do Landsat 8 de 2016, vou abrir aqui a nossa banda 5, escolhi a banda 5 porque ela é uma banda que a gente consegue identificar, né, mais ou menos as feições. Então, clicando aqui nesse 1, que é a quantidade de bandas que tem a imagem que a gente está abrindo. Isso, existem alguns tipos de imagem que a gente tem várias bandas. Essa imagem aqui é de uma outra região, é a região aqui do norte de Alagoas, já pegando o início de Pernambuco. Eu vou abrir essa outra, que é aqui da área mais de Maceió, né, que é a órbita ponto 214.067. Aqui a gente pode ver a Foz do São Francisco, né, as lagunas que nós temos aqui em Alagoas, né, Jiquiá, Manguaba, Mundaú, a ilha de Santa Rita. Então, a gente tem aqui o tamanho de uma cena do Landsat, que é 185 km por 185 km. Esses valores que nós temos aqui se referem ao número de colunas e de linhas que essa imagem possui. A resolução espacial do Landsat 8 nas bandas multiespectrais, elas são de 30 por 30 metros, é o tamanho do pixel. Então, isso significa que a gente tem, né, nesse sentido, né, que aqui se formam, então, as colunas e aqui se formam as linhas. Então, nós temos, né, dividindo essa imagem toda em quadradinhos, né, em pixels, seriam, então, essas 7.731 linhas. Então, nós temos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.731 linhas e 7.581 colunas. Como que a gente recorta essa imagem? Bom, a gente tem aqui, já tem o tamanho do pixel, né, dessa imagem, 30 por 30, e aqui o parâmetro de saída da imagem, né, do jeito que ela está aqui, a imagem está inteira, né, eu tenho aqui, ó, 7.581 colunas, então ela está aqui da coluna 1 até a 7.500 e da linha 1 até a linha 7.731. A minha área de trabalho, né, vamos supor que aqui é a região do CELM, né, isso varia de cada um, né, cada equipe que estiver fazendo um projeto de uma área diferente vai escolher uma área diferente. Então, eu clico com o mouse numa extremidade
e puxo, né, essa área, esse quadradinho, para delimitar a área do meu interesse. E clico novamente, né, finalizando aqui, formando a minha área de recorte. E mando desenhar aqui nesse ícone. Então, vamos supor que essa é a minha área de interesse de estudo. Então, eu estaria cortando a minha imagem aqui, isso se refere, né, à coluna 2713, tá vendo esse número? 2713 até a 4997, e aqui a linha 1427 até a linha 3086. Se a gente tiver um pouco de dúvida qual é o tamanho exato da nossa área, a gente pode usar aqui o nosso amigo Google Earth para nos ajudar. Aqui, né, eu dei o exemplo que a gente queria trabalhar com a área do CELM. Então, eu coloquei aqui o polígono que delimita o CELM. Eu vou aqui colocar tirar esse fundo sólido, deixar só o circunscrito, para ficar melhor para a gente visualizar essa delimitação e perceber se essa área nossa está dentro, né? Com certeza está, até, né, com folga, a gente deve realmente manter uma folga, né, para não correr o risco de deixar alguma área de interesse nossa fora dessa nossa área recortada. Eu vou colocar aqui as informações utilizadas no recorte dessa cena, porque eu repetirei esse parâmetro, esses mesmos parâmetros de saída, nas outras bandas que eu for recortar. Dessa forma, eu fico com todas as imagens exatamente com as mesmas dimensões, os mesmos tamanhos, exatamente nos mesmos pixels. Então, aqui eu anotei os parâmetros de saída e vou salvar, né? Essa aqui é a banda 5. Então, eu clico aqui no salvamento, ele vai salvar o arquivo do tipo SPG, né? É o formato que tem no Impima. Eu só vou colocar aqui todos os arquivos, só para eu pegar o nome da imagem, e eu vou colocar aqui só para poder manter toda a informação original da imagem, que é o satélite, a órbita, ponto, a data, a banda essencial, manter a informação da banda, e aí eu vou salvar. Então, dessa forma, eu recortei, no caso, a banda 5, né? Ele está recortando com esses parâmetros de saída, e depois é necessário repetir esse mesmo procedimento para as outras bandas que forem trabalhadas, né? Então, é só pegar aqui, por exemplo, agora a banda 4, né? Mesma coisa, clico aqui na banda, é só abrir a imagem, clico na banda, ela aparece, né? Demora um pouquinho, porque a imagem realmente é pesada, ela aparece inteira. Percebam que nessa banda eu tenho um pouco mais de dificuldade de observar, né, as feições, essa característica, né, da resolução espectral dessa faixa da banda 4. Né, mas eu tenho aqui os parâmetros de saída que eu vou repetir, né, 2713, 2713, né, x2 4997, 4997, y1 1427 e y2 3086. 3086. Só mandar desenhar, ele vai cortar exatamente no lugar que foi recortada a outra banda 5, né? Então, agora a banda 4, né? Vou fazer do mesmo jeito, vou aqui abrir todos os arquivos, só para poder clicar em cima e ter o nome dela, tá?
E aí, eu vou salvar recorte, tá? Para poder manter novamente todas as informações. Então, banda 4, banda 5, realizado. E vocês vão fazer também a banda 6, né? Na verdade, depois para fazer as composições coloridas, é interessante que se tenham todas as bandas recortadas para poder então seguir o mesmo, conseguir realizar todas as operações que o nosso tutorial tem lá, aquela composição das cores que a gente vai depois fazer uns vídeos demonstrando como que a gente faz isso. Então, aqui é só repetir o mesmo passo e a nossa aula, então, hoje de recorte com Impima, ela se encerra aqui.